Mas você também teve épocas de temas de natureza, pássaros, flores, e também uma coisa vinda da arte pop, que é história em quadrinhos, e os seus objetos, né? Porque você tem os objetos. É um pouco também vindo das casas de 1,99. Isso, muito, 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 muito. Eu gosto dessa estética. Eu gosto a chamada estética chinesa. Eu faço muito made in China. Eu pego muito, por exemplo, os decalques chineses e monto umas gravuras, por exemplo. Eu fiz um fauno, que é a maior gravura do Brasil, uma serigrafia. Toda ela com os decalques e coisas, os recursos estéticos, por exemplo, fáceis, me deixam... de certa forma, eu me alucino. Eu gosto, por exemplo, do pattern, que foi uma época que eu usei muito o pattern para fazer os trabalhos com as estampas, uns padrões. E esses padrões eram uns carimbos usados para fazer papel de parede na década de 60. Que também foi uma época que eu usei esse padrão para fazer uma exposição inteira no Museu Nacional de Belas Artes. Coisa da crítica sobre seu trabalho, lendo reportagens sobre você, talvez uma associação por causa de Minas Gerais, né? Que é a coisa do barroquismo, né? Como se todo mundo de Minas Gerais tivesse barroco, né? E Vermelho Novo está bem distante da... A imagem, a estética de Vermelho Novo não está tão ligada ao barroco, mas o motivo, por exemplo, a estética da religiosidade, de certa forma aproxima, mas a natureza é mais forte que o barroco. De onde eu vim, prevalecia a natureza, prevalecia o que me rodeava, que era exatamente a natureza. O barroco não deixa de ser um referencial de Minas, porque, por exemplo, nesse quadro, se você me perguntar o que poderia te dizer de barroco, é a forma como o espaço é preenchido. A forma como o espaço é preenchido, o over, o que vem para fora, a falta de espaço sem uma figura qualquer. Esse preenchimento talvez seja esse, porque o barroco é exatamente aquele preenchimento total de uma superfície com arabesco e como eles faziam. Como é o barroco, o dito barroco, que na verdade no Brasil também teve o rococó. Que quando chegou no Brasil já era o rococó. Porque na verdade os colonizadores eles procuravam Eles chegavam, mas onde eles chegavam, os índios, as pessoas, os índios, os colonizados, manuseavam a pedra de uma forma que não satisfazia, não poderia dar continuação ao barroco. Mas assim que eles chegaram ao Brasil, eles contaram com coisas que eles não contavam, que é a mão de obra e a forma como o índio trabalhava o barro e a madeira, e aí eles incorporaram o elemento indígena ao barroco, aqui no Brasil. Então, é barroco, mas tem o referencial como o rococó. E negar o barroco, não que tenha sido, não que eu tenha crescido no barroco, vendo o barroco, mas é toda uma circunstância da história que faz com que eu seja barroco. Entendeu? Não tem como negar, de uma forma ou de outra, a estética. Agora, lendo sobre o seu trabalho, essas reportagens, uma das coisas que mais me chamou a atenção é uma exposição que você faz se apropriando dos artistas de rua na frente do Museu de Belas Artes e os colocando dentro do Museu de Belas Artes. Como é que foi essa ideia e a feitura, a produção desse trabalho? Essa ideia surgiu de uma história que um amigo meu me contou, que um determinado colecionador, tinha vários quadros e faleceu. E a família foi vender os quadros. E assim que chegou o pessoal para avaliar o quadro, eles começaram a sentir que tinha acontecido interferências nos quadros. Era, por exemplo, um Guignard, um Portinari. Mas por que alguém haveria de interferir nesse trabalho? O que aconteceu? O trabalho não é original, bababá. Aí foram descobrir que quando ele tinha algum detalhe no quadro, por exemplo, ele comprava um quadro, ele não gostava do detalhe, ele de repente ia lá e repintava por cima. E aí essa ideia me levou até a ideia da caixa rendada, que seria exatamente essa coisa dessa transgressão em arte que me fascinou.
E aí eu fiz a caixa rendada, que era exatamente uma caixa, obviamente, toda com o padrão, esse padrão que é um padrão de margarida da década de 60. E para unificar essa caixa, eu pegava os pintores de rua, pedia para pintar um determinado tipo de quadro, para dar uma unidade estética à pintura, mas com autorização de fazer a interferência da margarida por cima. Mas eu não assinava os trabalhos. Então era uma exposição que é de autoria coletiva. E pela interferência, o trabalho entraria dentro do padrão de que se diria de uma exposição do museu, mas sem a intervenção, o que servia simplesmente para realçar a pintura que estava atrás, seria difícil ele conseguir. Porque existiria aí, então, uma barreira estética, uma coisa mais quase que ligada ao situacionismo, que eu pego o que está acontecendo lá e mostro no lugar onde não seria propriamente dito para mostrar aquele tipo de arte. Uma coisa interessante que você acabou de dizer é que você não assinou esses trabalhos. Não. É uma coisa diferente da arte pop, né? Que a arte pop se apropria e assina. No pop, o pop, além de se chamar pop porque é pop, o pintor, o artista também, ele era tão, como o pop Andy Warhol, ele era tão estrela quanto a própria arte. Mas isso com o tempo foi se encarregando de mudar e não, dessa forma não se sustentava. Então essa negação da assinatura e da criação conjunta, eu acho que é um conceito muito interessante. É porque você tem esse dado, às vezes o artista ele vira um personagem e esse personagem fica superior à pintura, à obra dele. Eu imagino que muitos deles, se não tivessem morrido hoje em dia, não sei o que estaria fazendo, porque não ia sustentar toda aquela coisa do mito e de cultuar, a própria cultura pop mesmo, né, de certa forma, sucumbiu de certa forma. A mídia fica querendo isso, né? A mídia fica buscando o personagem. A mídia se alimenta do popcorn. Essa é a sua primeira exposição aqui em Salvador. Você visita muito a Bahia? Há 3 anos atrás, infelizmente, porque o Brasil é muito grande e se trabalha muito. Mas eu vejo de forma muito agradável e também eu tenho a plena consciência que a arte, o que eu faço ele existe exatamente para encurtar as distâncias. Entendeu? Então, para mim, é muito, muito gratificante, como artista, por exemplo, poder mostrar o trabalho em Salvador. Por exemplo, que queira ou não, é uma cultura muito forte, você percebe isso nas ruas. É uma cidade peculiar, de uma cultura fortíssima. Então, você entrar, por exemplo, para mostrar o seu trabalho em Salvador, tem diferenças. Tem diferenças porque tem o fator cultural, estético, acentuado e forte, e verdadeiro e bom. Então, entrar em acordo com isso tudo é gratificante para um artista. A feitura do seu trabalho, ele ao mesmo tempo que nos revela o trabalho, ele esconde o trabalho também, né? Tem essa coisa desse excesso de camadas que faz nós termos essa ideia. Quer dizer, ele nunca é o que à primeira vista nós estamos vendo. Quando você para, você tem muitos detalhes para ver. É uma liberdade que é quase que um resgate do artista, porque de acordo com o que você estuda, com o que você vê, existem algumas pequenas regrinhas para a aplicação da cor. Você tem que abstrair disso e usar a cor de forma a maior liberdade que você puder usar, como ela é usada na natureza, conforme eu te disse. Agora, uma das minhas preocupações e a intenção inegável do meu trabalho é que você seja de alguma forma resgatado, mas que você não veja nada de forma tão clara, mas seja sugerido a você ver coisas. Então é um jogo entre você e eu, o espectador ou quem está assistindo a pintura, porque você pode enxergar um balão, você pode enxergar alguma coisa em movimento, que o referencial vai ser esse em qualquer lugar que você possa ver. Então não tem um referencial, uma indução a você ver uma figura, tem um convite. E esse diálogo eu procuro o tempo todo, na pintura. É o diálogo entre quem vê e quem fez.